Quem será o próximo Dalai Lama? A sagrada tradição do budismo tibetano ou o punho de ferro do Partido Comunista Chinês? A quem pertence o direito de decidir? Isso não é apenas uma questão espiritual, é uma bomba relógio geopolítica. Um conflito onde a reencarnação não é apenas um conceito religioso, mas uma ferramenta para o poder global. Esta é a história de uma das tradições espirituais mais antigas do mundo, sitiada por um dos regimes mais poderosos da Terra. E bem no meio de tudo, a Índia, silenciosa, mas crucial. Esta é a primeira parte de nossa profunda exploração da batalha pela alma do Tibete. Por mais de 6 séculos, o Dalai Lama tem sido mais do que apenas um líder religioso. Ele é a manifestação viva da compaixão no budismo tibetano, a reencarnação de Avalokiteshvara, o Bodhisattva da compaixão. O título Dalai Lama foi conferido pela primeira vez no século XVI, mas a linha de avatares é muito mais antiga. Tradicionalmente, quando um Dalai Lama falece, o Panchen Lama, a segunda maior autoridade espiritual do Tibete, ajuda a identificar a criança que se acredita ser sua reencarnação. Essa criança passa por testes rigorosos, não apenas rituais, mas sinais espirituais profundos e reconhecimento, enraizados em séculos de tradição. Não é uma votação democrática, nem é uma nomeação política. É, em todos os sentidos, uma busca sagrada. Em 1949, o Partido Comunista Chinês, revigorado por sua vitória na Guerra Civil, voltou sua atenção para o Tibete. Apenas um ano depois, o Exército de Libertação Popular invadiu a região. O Tibete, uma nação com seu próprio governo, cultura, religião e fronteiras, de repente foi absorvido por um império em ascensão. A China a chamou de libertação. Os tibetanos a viram como uma invasão. Em 1959, as tensões explodiram. Milhares de tibetanos se rebelaram. A revolta falhou. No mesmo ano, o 14º Dalai Lama, com apenas 24 anos, fugiu do Tibete. Disfarçado e sob a proteção de leais seguidores, ele cruzou o Himalaia para a Índia. Lá, em Dharamshala, o Dalai Lama estabeleceu a administração central tibetana, frequentemente chamada de governo tibetano no exílio. A Índia lhe concedeu asilo, e com o tempo, Dharamshala se tornou a capital espiritual e política de milhões de tibetanos exilados em todo o mundo. Dessa nova base, o Dalai Lama não apenas liderou a resistência tibetana, mas também difundiu o budismo tibetano globalmente. Enquanto Pequim tentava apagá-lo da história, ele ganhava o Prêmio Nobel e discursava na ONU. Em 1995, o Dalai Lama identificou Gedung Choek Nyima, de 6 anos, como a reencarnação do 10º Panchen Lama. Apenas 3 dias após o anúncio, o governo chinês sequestrou a criança e sua família. Eles nunca mais foram vistos. Em seu lugar, a China instalou Gyangkain Norbu, um menino treinado pelo Estado e leal ao Partido Comunista. Isso não foi apenas um sequestro, foi uma apropriação agressiva da espiritualidade tibetana. Por que isso é tão importante? Porque o Panchen Lama é tradicionalmente responsável por encontrar o próximo Dalai Lama. Ao sequestrar o verdadeiro Panchen Lama, a China busca controlar o futuro do budismo tibetano. Eles querem um sucessor que seja escolhido não pela fé, mas por decreto estatal. Um fantoche vestido. Até hoje, o paradeiro do verdadeiro Panchen Lama é desconhecido. A ONU, a Anistia Internacional e líderes budistas em todo o mundo têm exigido informações. Mas a China permanece em silêncio. E para os tibetanos, esse silêncio ressoa mais alto do que qualquer propaganda. Recentemente, o Dalai Lama deixou claro: somente o Gaden Phodrang Trust tem o direito de decidir sobre minha reencarnação. Este trust, estabelecido na década de 1940 e restabelecido no exílio, é o guardião tradicional dos bens espirituais e temporais do Dalai Lama. Não é político, é religioso. Mas a China discorda. Pequim aprovou uma lei que exige que todas as reencarnações de Budas vivos sejam aprovadas pelo Estado. Sim,
Um documento governamental agora reivindica a autoridade sobre a reencarnação. O argumento deles? O Tibete faz parte da China, e a religião deve servir ao Estado. Para a China, o Dalai Lama não é uma figura sagrada. Ele é uma ameaça, um símbolo de identidade, resiliência e resistência tibetana. Portanto, controlar seu sucessor não é apenas um ato religioso, é uma necessidade política. A Índia concedeu asilo ao Dalai Lama, mas a história lembra mais o silêncio do que o santuário. Em 1950, quando as tropas chinesas invadiram o Tibete, Sardar Vallabhbhai Patel escreveu uma carta ao primeiro-ministro Nehru. Suas palavras foram proféticas. Os comunistas chineses não são socialistas. Eles são expansionistas. O Tibete é um tampão. Precisamos agir. Mas Nehru, esperançoso de solidariedade e paz asiáticas, ignorou o aviso. 12 anos depois, a Guerra Sino-Indiana de 1962 estraçalhou os sonhos de Nehru. A China atacou em Arunachal Pradesh e Ladakh. A Índia foi pega desprevenida e humilhada. O Tibete foi o primeiro dominó, e a Índia nunca o viu cair. Ainda hoje, a Índia evita fazer declarações fortes sobre o sucessor do Dalai Lama. Ela caminha em uma corda bamba diplomática, temendo a reação da China. Mas como a história tem mostrado, o silêncio nem sempre é neutro. Às vezes, é cumplicidade. O mundo pode em breve testemunhar algo que nunca aconteceu no budismo tibetano. 2 Dalai Lamas, um escolhido pelo sistema religioso tradicional tibetano, e o outro escolhido a dedo pelo Partido Comunista Chinês. Este cenário não é mais hipotético. O governo chinês já declarou que o sucessor do 14º Dalai Lama deve ser aprovado pelo Estado, através de suas próprias instituições sancionadas. Pequim planeja usar o Panchen Lama nomeado pelo Estado, Gyaltsen Norbu, o menino que eles criaram após sequestrarem o verdadeiro em 1995, para declarar a próxima reencarnação. Enquanto isso, o Gaden Phodrang Trust, a autoridade espiritual do Dalai Lama no exílio, provavelmente procurará uma reencarnação em um país livre, talvez até fora do Tibete, possivelmente Índia ou Mongólia. Essa divisão espiritual teria implicações globais. Templos em toda a Ásia estariam divididos em lealdade. Governos seriam forçados a escolher entre a aprovação de Pequim ou a tradição tibetana de séculos. O crente budista comum enfrentaria um dilema moral: fé ou medo. Essa fratura não seria apenas uma divisão religiosa, seria o equivalente espiritual de uma guerra civil. Uma criança reverenciada como líder espiritual, a outra exibida como um troféu político. A divisão ecoaria por Nepal, Butão, Mongólia, Japão, Coreia, até mesmo o Ocidente. E, no entanto, é exatamente nisso que a China aposta: confundir, dividir e conquistar o budismo tibetano, por dentro. O controle da China sobre a reencarnação não é uma estratégia isolada. Faz parte de uma campanha mais ampla para controlar todas as religiões. Sob a liderança do presidente Xi Jinping, o Partido Comunista Chinês se redesenhou não apenas como uma autoridade política, mas também como uma autoridade moral. A religião, sob essa visão, deve servir à nação. Ela deve ser sinicizada, refeita à imagem da ideologia comunista. Bíblias são reescritas para refletir os valores do partido. Mesquitas são vigiadas. Cruzes de igrejas são substituídas por bandeiras. Até templos são forçados a realizar sessões de propaganda comunista. Para o budismo tibetano, isso significa que os monges são obrigados a denunciar o Dalai Lama. Crianças são proibidas de frequentar monastérios. Textos tibetanos são censurados. E a própria reencarnação deve ser aprovada pelo Departamento Estatal de Assuntos Religiosos. Internacionalmente, a China exporta sua versão estatal do budismo, financiando templos no Sudeste Asiático e organizando cúpulas religiosas estatais. Eles visam controlar não apenas os corações tibetanos, mas as mentes globais. Um mundo onde até a iluminação deve ser licenciada. Portanto,
A luta pelo próximo Dalai Lama não é apenas sobre uma única figura. É sobre se alguma religião tem o direito de definir seu futuro sem interferência política. E à medida que a influência econômica da China cresce, muitas nações podem ser tentadas a permanecer em silêncio, ou pior, endossar a figura escolhida pelo Estado. Mas apesar de todo o seu poder, há uma coisa que o Partido Comunista Chinês não consegue conquistar completamente: a crença privada. Dentro da China, milhões de budistas continuam a honrar secretamente o Dalai Lama. Templos exibem fotos escondidas dele atrás de cortinas. Seguidores sussurram orações em desafio. Alguns até cruzam a fronteira ilegalmente para buscar ensinamentos de monges tibetanos na Índia ou no Nepal. Essa rede subterrânea de fiéis revela os limites da vigilância, porque a fé não pode ser escaneada, banida ou apagada. Mesmo entre membros do partido, surgiram histórias de reverência silenciosa pela filosofia budista. E não são apenas os tibetanos. Nas comunidades Han chinesas, o budismo está crescendo, especialmente entre a juventude desiludida com o materialismo. Xi Jinping teme isso. Não porque ele tenha medo de terços de oração, mas porque ele sabe que um despertar espiritual pode se tornar político. Na história, a religião derrubou impérios e inspirou revoluções. Do movimento Falun Gong à Igreja Católica na Polônia, a crença sempre foi um campo de batalha silencioso. Assim, o Dalai Lama, mesmo no exílio, continua sendo o mais perigoso símbolo de resistência. Não porque ele incite a violência, mas porque ele inspira a consciência. No coração deste conflito está a Índia, a terra onde Buda alcançou a iluminação e onde o Dalai Lama encontrou refúgio. O papel da Índia não é apenas diplomático, é profundamente simbólico. A Índia abriga o governo tibetano no exílio em Dharamshala. Ela treina monges tibetanos. Ela detém a confiança que provavelmente identificará o próximo Dalai Lama. No entanto, em fóruns internacionais, a Índia permanece cautelosa. Raramente fala sobre o Tibete, por medo de irritar Pequim, especialmente após os confrontos na fronteira em Doklam e Ladakh. Mas essa neutralidade não pode durar. Quando os dois Dalai Lamas surgirem, a Índia será forçada a reconhecer um, e as implicações serão profundas. Se a Índia apoiar o sucessor espiritual, escolhido pela tradição tibetana, isso irritará a China, mas ganhará a admiração de milhões de budistas em todo o mundo, incluindo em Butão, onde o budismo Vajrayana é a religião oficial. Nepal, com profundas tradições himalaias. Mongólia, um aliado histórico do Dalai Lama. Japão e Coreia do Sul, com populações budistas Mahayana. Sri Lanka, lar do budismo Theravada e de um movimento espiritual crescente. Não é apenas apoio religioso, é poder brando. A Índia pode emergir como a verdadeira guardiã da herança budista, uma superpotência civilizacional enraizada na legitimidade espiritual. Por outro lado, se a Índia permanecer em silêncio, ela perderá essa oportunidade para sempre. E pior, ela corre o risco de trair os próprios ideais de liberdade que afirma defender. Em um mundo onde a China afirma controlar a iluminação, a Índia deve escolher se controla sua própria consciência. Talvez a reviravolta mais profunda em toda essa saga venha do próprio Dalai Lama. Nos últimos anos, ele afirmou que talvez não reencarne de forma alguma. Ele sugeriu que a tradição do Dalai Lama pode ter cumprido seu propósito e agora pode ser respeitosamente aposentada. Outras vezes, ele deu a entender que pode reencarnar como uma mulher, ou que ele pode retornar em um país livre, fora do alcance da China. Cada declaração carrega um peso espiritual, mas também uma brilhante jogada política. Se o Dalai Lama reencarnar fora da China, isso torna o fantoche de Pequim sem sentido. Se ele não reencarnar de forma alguma, isso deixa o plano dele sem alvo. Se ele se tornar uma mulher, isso desafia séculos de patriarcado na sociedade tibetana e abre uma nova era de interpretação. Em todos os cenários, ele tem a jogada final.
É um cheque-mate espiritual. Ao se recusar a jogar pelas regras da China, ele mostra ao mundo que a verdadeira fé não está confinada a um trono, a um templo ou a um certificado. É uma verdade interior. E talvez essa seja sua mensagem final, que a luta pelo Tibete não é sobre geografia, mas sobre despertar, sobre liberdade, não de fronteiras, mas da alma.